Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para fazermos aquela pequena meditação da Palavra de Deus. Sempre lembrando a você, não esqueça aí de deixar o seu likezinho, embaixo do vídeo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal Ministério Vida e Adoração. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje a Palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 5, do verso 21 ao 34, que diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava Jesus de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havendo gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes fizeram-a sofrer muito, mas em vez de melhorar, havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pensando assim: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que havia saído o poder. Então ele virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou a minha capa?" E os discípulos responderam: "Senhor, está vendo que esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do teu sofrimento." Irmãos, nós sabemos que nós brasileiros, principalmente, vivemos num país extremamente burocrático, com leis burocráticas. Para tudo existe burocracia. E muitas vezes nós também burocratizamos a nossa fé. Dificultamos a nossa bênção na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida. Se nós formos ver lá atrás aquilo que nós lemos, lembramos que Jairo havia se jogado aos pés de Jesus e pedido que Jesus fosse até a sua casa porque a sua filha estava doente. Ele disse: "Senhor, vá até a minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela receba a cura e então viva." Ao contrário desta mulher, que ela simplesmente pensou no seu coração, ali há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo aquilo que tinha com o médico e cada vez tinha piorado mais. Então ela pensou no seu coração, ela ouviu falar de Jesus e ela pensou: "Se eu somente tocar nas suas vestes, tocar na sua capa, eu ficarei curado." E assim aconteceu, é o que diz a palavra de Deus, que aquela mulher foi se rastejando no meio da multidão, que o empurrava, que o apertava e tocou na sua capa. E imediatamente ela foi curada. Jesus, sentindo que saiu o poder, imediatamente ele perguntou: "Alguém tocou a minha capa?" Mas não era um toque comum. Jesus sabia, ele sentiu que saiu poder dele para liberar a cura. Então ela se aproximou tremendo, diz a palavra de Deus, após Jesus ficar olhando para os lados, insistindo, ela contou a história para o Senhor. E o Senhor disse: "Minha filha, vá, que a tua fé te salvou." O impressionante dessa história, meus irmãos, é que enquanto o Jairo estava ali burocratizando, pedindo que para que a sua filha fosse curada, havia necessidade de Jesus ir até a sua casa, de Jesus impor as mãos sobre ela, aquela mulher com um simples toque na roupa, ela recebeu a cura. E nós vemos aqui que este, na minha opinião, é um dos maiores milagres que está escrito na palavra de Deus. Porque não houve, naquele momento, a petição daquela mulher e nem sequer a liberação da cura por parte de Jesus. Simplesmente a fé que aquela mulher tinha no seu coração de tocar as vestes de Jesus foi suficiente para que ela recebesse a cura. Nem sequer Jesus liberou a cura sobre ela, tamanha a sua fé. Nós aprendemos com isso que o milagre na nossa vida e o tempo que ele chega depende da nossa fé que nós temos em Deus. Porque muitas vezes nós ficamos, como Jairo, burocratizando a bênção de Deus, colocando barreiras, dificuldades para que Deus possa estar nos abençoando. Sendo que essa mulher provou, esse texto provou que simplesmente se nós acreditarmos em Deus, tivermos a fé que esta mulher teve no Senhor Jesus, simplesmente a bênção, aquilo que nós tanto desejamos, irá acontecer na nossa vida. Sem burocracia, sem demora, sem atos religiosos, sem cerimônias religiosas. Simplesmente o fato de crermos no Senhor Jesus, a bênção dele virá sobre nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.